Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. Tô vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre repouso semanal remunerado ou também descanso semanal remunerado. Professor, esse assuntozinho é importante, muito importante, tá? É o assunto que interessa a todos os trabalhadores e também cai bastante dentro do assunto de jornada de trabalho para fins da OAB aí, tá? Então, vem com a gente que a gente vai te mostrar aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos conversar aqui sobre repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado, RSR, DSR, tá? Ou também repouso dominical, né? Mais incomum. Mas o que que é isso? O que que é o repouso semanal remunerado? Primeira coisa, o repouso semanal remunerado é um direito, uma garantia fundamental de todo trabalhador e não só os empregados, né? Mas o trabalhador avulso, que é aquele trabalhador que não tem vínculo empregatício, mas tem os direitos como se vínculo fosse, lá no artigo 7º, inciso 34 da CF. Também a gente tem uma extensão desse direito aos trabalhadores domésticos, né? Os domésticos hoje são equiparados aos trabalhadores comuns. E a gente tem também esse direito aos servidores públicos, tá lá no artigo 39, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal. Então, esse grupo de trabalhadores, de pessoas, eles têm o repouso semanal remunerado, que nada mais é do que o repouso no 7º dia trabalhado. Essa ideia de repouso semanal remunerado é uma interrupção de contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador não trabalha, mas recebe, tá? E você vai ter também uma visão um tanto assim até religiosa, né? Um pouco acerca do repouso, além de, obviamente, uma norma de saúde, uma norma de segurança, uma norma que vai trazer um descanso remunerado para esse trabalhador. Esse trabalhador não vai trabalhar e vai receber e vai ter todos os direitos sobre aquele dia não trabalhado. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Esse é um direito de garantia fundamental previsto no artigo 7º, inciso 15 da CF, e também previsto na CLT, no artigo 67 da CLT. Esse trabalhador, esse direito, ele se estabelece preferencialmente aos domingos. Está lá no artigo 7, inciso 15, que todo trabalhador terá esse 7º dia, esse descanso remunerado, preferencialmente ao domingo. Por quê? Porque o domingo geralmente é um dia mais de família, um dia mais de descanso, um ritmo menor. E aí, obviamente, a gente tem esse direito preferencialmente ao domingo. Não é obrigatoriamente. Muitas questõezinhas de concurso, de OAB, enfim, vem nesse sentido. O descanso é obrigatoriamente aos domingos. Não. E aí o artigo 7º o artigo 67 da CLT, ele já coloca lá que esse descanso será preferencialmente ao domingo, né? Corroborando a Constituição Federal, e ele coloca lá que no parágrafo único, os trabalhadores que precisam trabalhar ao domingo, as empresas, as atividades que precisam exercer suas funções ao domingo, poderá se estabelecer ao domingo e aí eventualmente se estabelecerá uma escala de revezamento para que o trabalhador não fique sempre trabalhando ao domingo, à exceção dos trabalhadores teatrais, né? Então, o artigo 67, parágrafo único da CLT, já coloca a possibilidade do trabalho aos domingos, né? Para aquelas atividades que tenham que ser realizadas aos domingos, estimulando, né? Estabelecendo uma escala de revezamento para que o trabalhador não fique sempre, aquele trabalhador, né, que trabalha ao domingo, não fique sempre trabalhando ao domingo, tá? À exceção dos trabalhos teatrais, porque infelizmente, pela própria natureza do trabalho, eles têm que realizar a atividade ao domingo, muitas das vezes, e aí não vai ter como se estabelecer uma escala. Bom, esse é um ponto muito importante. Vamos agora falar um pouquinho da Lei
11.603 de 2007. Essa lei 11.603 de 2007, ela veio detalhar ainda mais o Instituto do Repouso Semanal Remunerado, principalmente veio detalhar o próprio artigo 67 da CLT e a lei 605 de 49, que é uma lei junto com 67 da CLT, que detalha o Instituto do Repouso Semanal Remunerado. Veja, essa lei 11.606 de 2007, ela autorizou os trabalhos nos feriados e nos domingos para o comércio, para a atividade comercial, ficam autorizados já por força de lei, tanto trabalho de domingo como feriado, de maneira que coincida, de maneira que o trabalhador tenha pelo menos o terceiro domingo do mês, ele tenha respeitado o seu repouso semanal remunerado no domingo, tá? Respeitado também as normas coletivas de eventuais categorias, né? Muitos dos comerciários têm norma coletiva flexibilizando um pouco essa dinâmica, né? E respeitado também a legislação municipal, principalmente em matéria de feriados. Então, essa lei 11.603 de 2007, ela já flexibilizou, vamos dizer assim, já colocou a possibilidade de que aqueles trabalhadores do comércio exerçam sua função em dia de feriado ou em dia de domingo, respeitando que até o terceiro domingo do mês ele tenha o descanso coincidindo com o domingo, tá? Agora, entenda que essa regra, ela é estabelecida, mas o trabalhador vai ter que ter outro dia, né, para ter considerado como sétimo dia não trabalhado e, portanto, descansado. Inclusive, pessoal, é muito importante a gente dizer o seguinte, tem uma OJ, a OJ 410 da SDI 1 do TST, OJ 410 da SDI 1 do TST, que diz o seguinte, que se não for dado o descanso ao trabalhador do sétimo dia, né, ele trabalhar o sétimo dia, né, não for dado descanso no sétimo dia, isso será pago como uma dobra, tá? Como se tivesse desrespeitado o repouso semanal remunerado. Bom, é importante dizer, né, eu sempre brinco, né, em sala de aula que eu falo, segundo a Bíblia, né, segundo as Escrituras, até Deus, né, descansou o sétimo dia. Até brinco, só o obeiro que não, né, o obeiro tá sempre estudando ali, tá na luta, ele não tem o descanso do sétimo dia, até brinco com eles. Mas é verdade, todo trabalhador, seguindo inclusive essa lógica, de descanso, né, no sétimo dia, de repouso no sétimo dia, ele tem que integralmente se recuperar energeticamente, se recuperar organicamente, para chegar aí nesse ponto de recuperação orgânica e saúde e segurança do trabalhador. Bom, vamos lá. Uma coisa importante é a gente nunca desconsiderar a Lei 605 de 49. Essa lei, ela detalha o Instituto do Repouso Semanal Remunerado e ela também estabelece a regulação para os feriados, né? Então, domingos e feriados, de um modo geral, são regulados pela Lei 605 de 49. E aí, lá na lei, tem alguns regramentos acerca do respeito desse instituto. Professor, se houver o desrespeito desse instituto, se o trabalhador não pagar o sétimo dia, se o trabalhador não respeitar o domingo, eventualmente, pelo menos o terceiro domingo do mês descansado, como é que fica? O trabalhador vai receber isso de maneira, o dia lá do domingo dobrado? Exatamente. Essa é a consequência legal prevista na Lei 605 para o desrespeito ao repouso semanal remunerado. Uma coisa importante a gente entender que a lei, ela coloca no artigo 6º dessa Lei 605 de 49, colocado as hipóteses de desconto, tá? E aí, quando que a gente desconta o repouso semanal remunerado? Inclusive, muito trabalhador, às vezes, não entende. Eu faltei um dia na semana e perdi 2. Perdi o dia que faltei e perdi o dia do repouso semanal remunerado no domingo. Isso tá certo, doutor? Tá certo.
dentro da lei. Lá no artigo 6º da lei é dito o seguinte, que salvo um motivo devidamente justificado, e aí eu vou até ler aqui, estou com a lei aberta, vou ler os motivos justificados para que não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Então é dito o seguinte, que salvo os motivos justificados, o empregado que não tiver trabalhando durante a semana, que ele não completar a semana e não completar a carga horária, o trabalho integral durante a semana, ele sofrerá o desconto. Então, o trabalhador que chega atrasado, que sai cedo, que tem uma disfuncionalidade aí no horário, ou o trabalhador que falta sem a devida justificativa, ou sofre até uma punição, né? Então, acontece também muito isso. O trabalhador recebeu uma suspensão. Ele ficou suspenso um dia e ele vai perder o repouso semanal remunerado também. Porque, obviamente, a punição não é uma benesse, né? Então, o fato dele ser punido e perder um dia não vai, obviamente, ser esse dia remunerado. E aí, por não ser remunerado, não ter sido trabalhado, obviamente, isso vai impactar também no pagamento do repouso semanal remunerado, que é preferencialmente o domingo. Bom, então existem situações que a lei permite, obviamente, justificadamente, você ter uma ausência ou ter alguma situação legal que permite e que você não vai sofrer desconto. Já dá para deduzir, né, pessoal, quais são as situações que a lei, obviamente, vai permitir isso acontecer. Atestado, né, o atestado, obviamente, atestado correto, né, o atestado quente, né, certo, né, correto, uma falta justificada. Então, só as faltas, as ausências injustificadas que levarão ao desconto. A lei, ela coloca, eu estou com a lei aberta aqui, vou ler rápido para vocês, só para vocês entenderem. Está lá no artigo 6º, né, a redação que eu expliquei aqui, diz lá que não será devida a remuneração quando, sem devido motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado toda a semana anterior e cumprido integralmente seu horário. Então, faltou, chegou atrasado, vai impactar no repouso semanal remunerado. E aí o parágrafo 1º coloca lá, são motivos justificados. Primeiro, os previstos no 473, são as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Gala, né, que é licença para casamento, interrupção para casamento, o luto, né, o nojo, chamado nojo, né, que são 2 dias em função do falecimento, e por aí vai, né, acompanhamento, se ausentar para fins de audiência, acompanhamento na atividade sindical representando o Brasil, todo aquele rol do artigo 473 da CLT. A ausência do empregado devidamente justificado a critério do estabelecimento, né? Paralisação do serviço em que for por conveniência do empregador não tenha havido trabalho. A ausência do empregado até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, que é o BODA. Falta do serviço com fundamento na lei sobre o acidente de trabalho. Então, a pessoa se acidentou, obviamente, nos 15 dias ali iniciais, né, que ela está acobertada ali por uma interrupção de contrato, ela não vai sofrer os descontos de repouso semanal remunerado. Doença do empregado devidamente comprovado. Atestado médico devidamente comprovado. Então, são situações lógicas, tá? Que está aqui elencadas na lei e que, obviamente, não vai operar nenhum desconto do trabalhador. Mas, se o trabalhador não se enquadrar nenhum motivo desse justificado e faltar ou chegar atrasado, enfim, ter uma quebra na continuidade do serviço durante a semana, ele perderá o dia de repouso semanal, que preferencialmente é ao domingo. Professor, existem situações também que a gente tem que estar atentos, né, em relação a algumas súmulazinhas importantes. Primeiro, e aí anote aí, principalmente você que está na segunda fase, se você está fazendo a segunda fase, fique ligado nessas súmulas, porque essas súmulas podem ser utilizadas aí. Primeiro, eu quero falar o seguinte da súmula do bancário. A súmula 113 do TST é uma súmula do trabalhador bancário. O trabalhador bancário, ele tem uma jornada especial, né, prevista lá na CLT, e aí ele não trabalha sábados e domingos, vamos dizer assim, tá? Não trabalha sábado e domingo. A jornada do bancário não pode ser extrapolar aí. Só que o domingo,
ele é repouso semanal remunerado, preferencialmente o domingo. E o sábado? O sábado, segundo a súmula 113 do TST, para o bancário, é considerado dia não útil, tá? Dia não útil, não trabalhado e, portanto, ele é um dia útil não trabalhado, tá? A melhor expressão é essa, dia útil não trabalhado. E esse camarada, ele não tem o desconto desse dia, tá? Apesar dele não trabalhar, mas é considerado um dia útil não trabalhado, ou seja, ele não sofre o desconto, tá? Então, isso é importante a gente observar. Não há uma repercussão, as repercussões tradicionais do repouso semanal, não vai haver aí no caso do sábado para o bancário. Um outro ponto muito importante, a súmula 146. Súmula 146, ela confirma a redação do 605 do TST, da Lei 605 de 49. Então, a súmula 146 do TST, ela diz o seguinte, que os desrespeitados, né, os dias de repouso no domingo ou em feriado, não havendo uma compensação desse dia trabalhado, haverá aí a definição do pagamento da dobra, ou seja, será devido o pagamento da dobra aí para esse trabalhador. Uma outra súmula muito importante, duas súmulas muito importantes. Primeiro é a súmula 110 do TST. O que diz a súmula 110 do TST aí? Diz o seguinte, que toda vez que você estiver diante da junção, né, do repouso semanal remunerado, juntamente com o interjornada, eu tenho que ter um intervalo total de trabalho de 35 horas. O que é isso? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que um trabalhador termine a sua jornada na meia-noite do sábado. Vamos dar um exemplo aqui. E que o repouso semanal remunerado dele, de fato, seja no domingo. Então, ele tem 24 horas de repouso semanal remunerado pelo domingo, só que ele vai ter que ter o respeito das 11 horas do interjornada, tá? Lá do artigo 66 da CLT. Então, se ele não tiver essas 35 horas, você vai estar pegando as 11 horas do interjornada e incutindo, né, e colocando dentro das 24 do repouso semanal. E aí você vai estar desrespeitando. Então, a súmula 110 é uma súmula muito específica, muito importante para dizer isso. Você tem que ter, quando tiver a junção do repouso semanal remunerado com o interjornada de um labor, você vai ter que ter o respeito, na verdade, de 35 horas, sob pena de quebrar aí o desrespeito a esses institutos. Bom, uma outra súmula muitíssimo importante, muito interessante, que inclusive aplica-se a nós, professores, na condição de empregado, é a súmula 351 TST. O que diz lá? Diz o seguinte, diz que o trabalhador professor horista, ou seja, aquele professor, a maioria dos professores trabalham por hora, né? Por hora trabalhada. O professor trabalha por hora trabalhada, recebe o valor da hora, e o mês dele vai ser calculado por 4,5, tá? A gente tem o valor da hora que ele recebe versus o número de horas versus 4,5. 4 semanas e meia. Isso vai dar o salário dele. E o valor do repouso semanal remunerado dele é 1/6 do valor do salário, tá? Então, lá a súmula ela já clareia para esse tipo de trabalhador que recebe pela quantidade de horas que ele trabalha na condição de professor, ele vai ter o cálculo do repouso semanal remunerado dele por 1/6 do valor do salário dele, tá bom? Uma súmula também muito importante. Eu gostaria de falar de um OJ, que tivemos uma mudança importante agora, a OJ 394 da SDI do TST, tivemos no dia 20 de março
de 2023, uma alteração que já era uma alteração bem pedido por parte da doutrina, por parte da jurisprudência, antigamente dizia o seguinte, dizia que a majoração do repouso semanal remunerado, ele não reverberava nas outras verbas, como férias, décimo, né, as outras verbas de cunho salarial. Então essa OJ, ela foi alterada agora no dia 20 de março de 2023 e passa a valer a partir de então, a partir dessa data, o seguinte, que a majoração do repouso semanal remunerado pela incorporação das horas extras habituais repercute sim nas férias, no décimo e por aí vai, no FGTS e por aí vai, tendo em vista que é uma verba de natureza salarial. O que é isso, gente? Vê só. As horas extras habituais, né, aquelas horas extras que são realizadas de forma reiterada, contínua, mês a mês, elas se tornam um item salarial. Se elas se tornam um item salarial, o meu repouso semanal remunerado, ele tem que ter a incorporação dessas verbas. E, consequentemente, o meu cálculo das minhas outras verbas, que dependem do valor global do salário, que é as férias, o décimo, por aí vai, FGTS, precisam também repercutir. Então, a OJ 394 da SDI 1, agora ela segue esse entendimento, tá bom? Pessoal, vocês que chegaram até o final desse vídeo, né, eu vou dar um bônus, vou dar aqui um finalzinho aqui, já que a gente já tá aí com quase 20 minutos de vídeo, a gente vai, mais de 20 minutos de vídeo, a gente vai dar um bônusinho, porque você foi um guerreiro para me aturar tanta informação até agora. Mas vamos lá. Seguinte, tem 3 súmulazinhas que eu queria comentar com vocês, 3 detalhes da jurisprudência, no sentido da exclusão do repouso semanal remunerado à base de cálculo, né? Ou seja, o repouso semanal remunerado não é levado em consideração, né? Não leve em consideração essas 3 verbas que eu vou falar. Primeiro, a súmula 225 do TST, que diz o seguinte, que as gratificações de tempo de serviço ou as gratificações por funções, elas não se incorporam ao cômputo do repouso semanal remunerado. Então, vamos supor, você ganha lá 2.000, né, 3.000, né, de salário e tem mais um extra de adicional de tempo de serviço, enfim, adicional de produtividade, por aí vai. R$500, por exemplo. Esses R$500 incorporo para eu calcular o meu repouso semanal remunerado? Não. Então, o meu repouso semanal remunerado terá como base os 3.000, por exemplo, os 2.000, e não esses R$500 não serão incluídos, tá bom? Segunda súmula, a famosa súmula 354 do TST da gorjeta. A gente sabe que a gorjeta, ela incorpora a remuneração do trabalhador, mas ela é excluída de 4 verbas: hora extra, adicional noturno, repouso semanal remunerado e o aviso prévio, é o que eu chamo nas minhas aulas de ARA com H, o ARA com H. E uma terceira jurisprudência é a OJ 103 do TST, que diz que o adicional de insalubridade já incorpora o pagamento dos repousos semanais remunerados, já inclui o pagamento. Então, eu não vou ter na inclusão, vamos dizer assim, da base de cálculo do meu repouso semanal remunerado, o adicional de insalubridade. Ele também sai desse cômputo aí, tá bom? Então, essas 3 jurisprudênciazinhas também são muito importantes. Pessoal, eu espero ter trazido aí uma boa noção sobre repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado. É um repouso super importante para o trabalhador, que revigora as energias, tem toda uma função, inclusive religiosa, uma função familiar também, né? E lembrando também que a mulher, né, lá na CLT, no artigo 383, lá da mulher, salvo engano, ele coloca lá que o descanso da mulher será quinzenalmente aos domingos. Então isso eu também tenho que respeitar a regra específica da mulher. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho a dizer para vocês o que TIP é para fechar. Fica com Deus aí, tá? Forte abraço.